E aí, vamos finalizar agora o estudo da parte do conteúdo chamado equilíbrio químico. Quando o equilíbrio é estabelecido, como eu disse anteriormente, se nada, nenhuma perturbação externa, força ou ação atuar sobre ele, ele permanece inalterado ad eterno. Porém, falamos ainda agora, no último vídeo, que ações externas, perturbações, podem alterar esse equilíbrio. E alterar o equilíbrio importa em deslocá-lo, no sentido de fugir à ação dessa força, atingindo uma nova situação de equilíbrio. Então o equilíbrio químico não é quebrado, ele é deslocado. A gente vai analisar se ele vai ser deslocado para a direita, porque aumenta a velocidade do sentido 1, ou se ele é deslocado para a esquerda, porque ele aumenta a velocidade da reação no sentido 2. Mas é importante entender que esse deslocamento só é ocasionado se ele desloca o equilíbrio alterando uma das velocidades de reação, sentido 1 ou sentido 2, direita ou esquerda. Baseando no que a gente falou no último vídeo, quem determina esse deslocamento foi o princípio de Le Chatelier, ou lei da ação da fuga ante a força. Quando um sistema em equilíbrio sofre uma ação externa, uma perturbação externa, uma força externa, ele se desloca no sentido de fugir à ação dessa força. E aí você tem que analisar se ele se desloca para a esquerda ou para a direita, atingindo uma nova situação de equilíbrio, o que denota que o equilíbrio não é quebrado, é deslocado. 3 são os fatores que alteram o equilíbrio: concentração, pressão e temperatura. E frisando o que eu falei no último vídeo, catalisadores não alteram o equilíbrio químico, tá? Não deslocam, porque eles mexem simultaneamente na velocidade dos 2 sentidos. Então vamos analisar aqui, nesse outro quadro, a concentração. Concentração está ligado à quantidade de matéria da substância. E você só pode fazer 2 coisas. Ou você adiciona substância no sistema, ou você retira. É só isso. Ou ele vai sugerir que você aumenta a quantidade de substância ou concentração, ou você diminui. É essa a ideia. Então o que ele está dizendo aqui para mim? Que a concentração desloca o equilíbrio no sentido de compensar as perdas. Aí eu botei em verde particularmente o quê? Sempre no sentido das substâncias que estão em menor quantidade. Então vamos pensar comigo. Se eu aumentar a concentração de nitrogênio ou a concentração de hidrogênio, adicionar substâncias desse lado, eu aumento a quantidade desse lado. Então, Edson, você vai deslocar o equilíbrio no sentido 1, porque esse lado vai ter menos substância. Então, você desloca o equilíbrio no sentido 1 ou para a direita. A ideia é essa. Se eu adiciono desse lado, desloca para lá que tem menos, para equilibrar. Se eu adicionar desse lado, desloca para lá. Gastar isso, compensar. É sempre isso. Adicionei desse lado, vai para lá. Adicionei desse lado, vai para lá. Retirei desse lado, vem para cá. Retirei desse lado, vem para cá. Sempre para o lado da substância que estiver em menor quantidade. Então se eu adicionar amônia, ou se você adicionar amônia, aumentar a concentração desse lado, você desloca para lá, para compensar as substâncias que estão em menor quantidade. Mas Edson, se em vez de eu adicionar, eu retirar, então vamos lá. Se eu retirar uma certa quantidade de nitrogênio ou retirar uma certa quantidade de hidrogênio, eu vou diminuir desse lado. Então eu desloco para lá, para compensar a quantidade que eu estou perdendo. Então vai no sentido 2. E se eu retirasse a quantidade de amônia?
Se você diminuir a quantidade de amônia desse lado, você desloca para cá, para compensar a perda da amônia. Então você sempre desloca no sentido que estiver em menor quantidade. Então se você adiciona a substância desse lado, para cá. Se adiciona desse lado, para lá. Se diminui desse lado, para cá. Se diminui desse lado, para lá. Essa é a ideia. Pressão. Pressão é inversamente proporcional ao volume ocupado pela substância. E a ideia é a seguinte, é a lógica do raciocínio. Se você aumenta a pressão de um sistema, você diminui o volume ocupado pelas moléculas. Então você desloca no sentido da contração do volume. Se você diminuir a pressão, você aumenta o volume ocupado pelas moléculas. Então você desloca o equilíbrio no sentido das substâncias que ocupam maior volume. E como eu vejo o volume? Pelos coeficientes das substâncias em questão. Aqui eu tenho desse lado 1 mol e 3. É como se eu tivesse um volume e 3. 4 volumes ocupados pelas substâncias ou 4 mols. E desse lado, a substância ocupa 2 volumes ou 2 mols, 2 litros, 2 metros cúbicos, não importa. Então o que eu percebo? Que eu vou ter sempre o sentido 1 e o sentido 2. Se eu vier daqui para cá, sentido 1, eu vou produzir substâncias que ocupam menor volume. Esse é o sentido da contração do volume. Se eu vier no sentido 2, eu vou produzir substâncias que ocupam maior volume. Esse é o sentido da expansão do volume. Então, Edson, aumentar a pressão é promover a contração do volume. E isso aqui é o sentido 1. Produzir substâncias que vão ocupar menor volume. Aí, se eu diminuir a pressão? Diminuir a pressão é aumentar o volume. É fazer a expansão do volume. E nessa equação, a expansão do volume é deslocar para lá. Produzir substâncias que vão ocupar o maior volume. Então é só análise de raciocínio. Porque você ou aumenta ou diminui a pressão. Aumenta ou diminui a concentração. É só isso. Agora um exemplo 2 para uma análise mais interessante. Veja, substâncias que ocupam o equivalente a 2 volumes e os produtos ocupam 2 volumes. Se eu aumentar a pressão, em que sentido eu desloco? Muito bem, em nenhum dos dois. Porque se os dois sentidos têm o mesmo volume, a pressão não influencia nesse caso. A pressão só influencia se dos lados da equação tiverem volumes diferentes, para que possa haver contração do volume ou expansão do volume. Essa é a ideia. Neste caso, a pressão não desloca o equilíbrio. Fica atento, porque isso pode ser uma pegadinha para você. Então, concentração é a quantidade de substância. Se aumenta desse lado, manda para lá. Se aumenta desse lado, manda para lá. Pressão atua em relação ao volume. Aumentar a pressão, contração do volume. Diminuir a pressão, expansão do volume. E, finalmente, a temperatura. Quando a gente atua com a temperatura, lembra que temperatura está associada ao grau de agitação das moléculas. Então, se você aumenta a temperatura, aumenta a agitação.
E quem é favorecido? Quem absorve essa temperatura, esse calor, reação endotérmica. E se você diminui a temperatura? Você diminui a agitação molecular, favorecendo quem libera calor. Então a ideia é só essa. Toda vez que você mexer com a temperatura, você lembra que o sistema está aqui, a reação acontece aqui dentro, você mexe do lado de fora. Se você aumenta a temperatura, o calor vai de fora para dentro. Lá dentro, quem absorve calor é favorecido, endotérmico. Se você diminui a temperatura aqui fora, o calor se é favorecido a sair. Então favorece a reação que libera calor, exotérmica. Então o que eu preciso é 2 pontos. Lembra que se o ΔH é positivo, isso caracteriza a endotermia. Se o ΔH é negativo, isso caracteriza a exotermia. E aumentar a temperatura desloca no sentido endo. Diminuir a temperatura desloca no sentido exo. Passo 1, identificar a reação. Se você tem sempre 2 sentidos, é padrão que o ΔH, que é dado na equação, sempre representa o sentido 1. Então guarda isso porque é importante. Ele sempre representa o sentido 1. Esse é o padrão aqui. Então se aqui tem um menos, essa reação é exo. Quem é exo, Edson? O sentido 1. Então, a reação 1 é exotérmica, a reação 2 vai ser endo, porque elas são sempre inversas. Pô, cara, aqui o ΔH é positivo. ΔH positivo caracteriza a reação endo. E a reação endo, então, é o sentido 1. Então, nesse caso, o sentido 1 é uma reação endotérmica e o sentido 2 é essa a primeira análise. Saber se o sentido 1 e 2, quem é exo e quem é endo. Agora, eu mexo no fator. Qual é a ideia? Pô, Edson, aumentar a temperatura favorece o processo endo. Nesse caso, desloco o equilíbrio no sentido 2 ou para a esquerda. Diminuir a temperatura, Edson, favorece o sentido exo. Nesse caso, é deslocar o equilíbrio no sentido 1 ou para a direita. É simples isso, esquerda ou direita. 1 ou 2. Tudo depende do fator. Vamos analisar embaixo. Edson, se o problema mandar eu aumentar a temperatura. Aumentar a temperatura favorece o sentido endo. Mas nesse caso, o sentido endo é o sentido 1. É a reação que vem para a direita. E se eu, nesse caso, diminuísse a temperatura? Sempre vai favorecer a reação exo. Se favorece a reação exo, sentido 2. Essa é a ideia. Se eu identifico quem é exo, quem é endo, aumentar a temperatura sempre favorece o endo. Diminuir a temperatura sempre favorece o exo. Essa é a ideia. Esses fatores podem atuar separadamente ou em conjunto. É o que vamos ver nos exercícios finalizados da próxima apresentação. E aí a gente fecha essa parte de equilíbrio químico com a parte de deslocamento de equilíbrio ou lei de ação anti-fuga ou princípio de Le Chatelier. Continue estudando, focado, revise os vídeos se precisar e a gente continua. Um grande abraço e até a próxima.